Somos Dédalus Cast, mais um projeto do Instituto Dédalus de Psicanálise e Terapias. Eu sou Ana Felícia, psicóloga, psicanalista e diretora do Instituto Dédalus. Estamos gravando uma série de entrevistas sobre a clínica psicanalítica de Freud, exatamente para trazermos para vocês na semana de comemoração do aniversário de Freud, agora em maio. Estou aqui com o Leonardo, nosso colega, que ele veio trazer uma clínica, né, pouco divulgada, pouco conhecida, que são as clínicas públicas de Freud. Léo, eu queria que você se apresentasse, né, e falasse por que você escolheu hoje trazer as clínicas públicas. Tá bem, eu me chamo Leonardo Araújo, sou psicanalista, professor inclusive aqui do Instituto Dédalus, né, da pós-graduação. E esse tema é um tema que foi escolhido por mim por ser um tema que um tempo atrás ele era recoberto de um certo mistério, né? Eu frequentei espaços formativos, né? Tive contato com literatura da psicanálise e tal, né? Mesmo antes da formação mais institucional, né? E essa história nunca chegou até mim, né? E aí, quando ela de fato chegou, né? Anos depois, eu fiquei muito curioso e instigado para saber e descobrir por que as pessoas não falavam muito sobre aquilo, sobre a dimensão fundamental da psicanálise na sua formação. Né? E foi uma dimensão trabalhada arduamente pelo Freud. Né? As clínicas públicas de Freud eram um projeto muito caro a ele. Né? E organizou todo o movimento de psicanalistas ao redor desse projeto, né? Que de fato era um projeto muito amplo para a psicanálise, para tentar trazer a psicanálise para dentro do tecido social. Mas, assim, quebra um pouco do que a gente pensa da psicanálise, né? Divã, pagamentos, só quem tem algum poder aquisitivo. Como é que é essa mudança que Freud traz, né, para o social, para o gratuito, né, para acessível? Pois é, na verdade, eu acho que quebra muito, sabe? Porque a gente, né, quando começa a atender em geral, né, as pessoas que estão iniciando a clínica ou que mesmo procuram uma terapia, você se depara com um modelo da psicanálise, mas um modelo privado, né? Então, cada analista tem seu consultório, né, uma sala, né, que ele aluga ou sozinho ou com colegas, né? Essa formação, em geral, também se dá no espaço privado, porque as escolas são espaços privados, né, em geral também, né? Então, acaba sendo uma prática ligada a essa dimensão, né, do campo privado. E esse debate, ele traz a psicanálise para uma outra dimensão, que é a do público. Uma dimensão que estava muito presente nessa época do trabalho freudiano, né? Mas em dado momento histórico, a psicanálise foi se afastando desse modelo mais público para se aproximar de um modelo privado. E a gente perdeu o contato com essa dimensão da psicanálise, com a dimensão profundamente política, né? Porque ela vai estar exatamente ligada às problemáticas sociais, né? Porque isso faz questão, né? Se eu tenho uma clínica privada e só quem consegue acessar o meu trabalho de escuta são pessoas com condições financeiras, onde é que estão aquelas que não têm condições de pagar por uma terapia, mas ainda assim precisam falar? Né? Então, essa questão, para mim, é uma questão ética, né? Fundamental. E para Freud também. E para Freud também, né? Especialmente para ele. E eu acho que você perguntou, né? Mas por que você pensou nesse tema para trazer nessa data tão especial, né? Quando o Freud comemora o seu aniversário? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho de Freud. Assim, eu acho que celebrar o trabalho de Freud é celebrar as dimensões múltiplas e amplas do trabalho dele. E essa dimensão é uma delas. O Freud, todo mundo sabe que Freud era judeu, não é? E o povo judeu é um povo diaspórico. Ou seja, ele foi percorrendo vários lugares do mundo porque ele não tinha um lugar. Não tinha lugar até, pelo menos agora, né? Você tem o Estado de Israel, né? Mas antes você não tinha, né? E era um povo que sofria muito preconceito, muita perseguição. Né? E o Freud, ele deixou de acessar vários espaços de poder porque ele era judeu. Né? Então, essa dimensão da exclusão é uma dimensão que era muito cara ao Freud. Né? Pensar sobre isso, os efeitos da exclusão
na pessoa, porque ele também sofreu isso. Ele sofreu na pele a exclusão, assim, né, social. Tem algumas cenas com o pai do Freud também, né? Assim, que historicamente as pessoas já, assim, todo mundo sabe, né? Sabe também que ele deixou de assumir postos importantes por ser judeu também, né? Uhum. Inclusive na universidade. A psicanálise, né, foi considerada no início uma ciência judaica, né? Então ele tinha muito interesse em trazer a psicanálise para a sociedade de modo geral, né? Então havia essa preocupação de tornar a psicanálise algo que fosse acessível a todos, né? Tinha uma ideia de universalidade ali. Como é que nasce? Em que contexto, em que época do Freud começa a trazer as clínicas públicas? O contexto foi o pós-Primeira Guerra Mundial, né? A gente sabe que na Europa aquele período é um período muito efervescente, né, de tendências políticas. Você tinha o liberalismo econômico, você tinha o pensamento social-democrata, já você tinha o pensamento comunista, né? Tendências mais à direita também, tudo convivendo, né, num caldeirão político muito efervescente, né? E a Primeira Guerra Mundial ela vai eclodir, né? A Europa vai entrar no processo profundamente radical de destruição, de autodestruição, né? Então aí você vai estar crise humanitária, crise econômica, milhões de mortos, né? Isso tudo vai chamar a atenção do Freud, né? Então em 1918, ele tem um famoso discurso, que é o discurso de Budapeste, em que ele vai defender a saúde mental como uma política pública, né? Como um direito acessível a todos. Então, para Freud, esse debate em saúde mental é um debate que ele fez de maneira precursora, né? Envolvendo o Estado na dimensão do cuidado em saúde mental, né? Então, é um salto aí, como a gente estava conversando, sair do privilégio para um direito. Exatamente. Né? Tem uma noção, né, que não existe só o sujeito do inconsciente. Há também o sujeito de direitos. Né? Para o sujeito conseguir acessar o próprio inconsciente, ele tem que acessar direitos também. Né? Para eu conseguir me locomover até a clínica, para eu conseguir me sustentar, para ter uma moradia, para ter as condições básicas de vida. Para eu falar do meu inconsciente, eu preciso chegar na clínica. Né? E para chegar na clínica, eu preciso ter uma condição de nível, né, de vida básica. Né? Então, essa dimensão é a dimensão política, que antecede a entrada da pessoa no consultório clínico, analítico. Né? Então, Freud se preocupava com isso. Né? Ele achava que as pessoas tinham que ter condições, né? E o Estado seria esse ator, né? Esse ator político, né? Que daria condições a que as pessoas conseguissem acessar um serviço de psicanálise, mesmo que não tivessem condições de pagar por um tratamento. Né? Então, esse discurso, né, foi um discurso muito importante, muito simbólico, até hoje ele é citado, né, mas mais recentemente, porque era um discurso antigo, mas as pessoas não faziam muita referência a ele. Né? No Brasil, esse discurso... Por que tu acha que né, aquela... Por quê, né? Porque é muito sedutor esse modelo privatista, né? A gente vive numa sociedade que é muito ligada a uma subjetividade liberal, né? Do empreendedorismo, né? Então, essa dimensão acaba muitas vezes ligando a... Meu trabalho é um projeto de carreira e não uma dimensão mais ampla social, né? É um palpite que eu tenho, né? Sim. Que essa dimensão ela acabou tomando a frente, né, do trabalho de muitos analistas, né, de modo geral. Embora a gente tenha vários exemplos ao longo da história, né, no Brasil, inclusive, de experiências que já trabalhavam com a ideia de clínica pública, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, em São Paulo também, né. Inclusive, tinha uma cópiazinha desse discurso que circulava nesses espaços nos anos 70, né, como se fosse quase um texto assim, apócrifo, né, do pensamento freudiano, né? Mas o modelo privatista ele passou a ser mais hegemônico na sociedade, né? E essa retomada, ela veio com um livro muito importante, que foi o da Danton. Elizabeth Anne Danton, que é uma historiadora da psicanálise, né? Que ela vai resgatar uma série de documentos históricos que mostram como é que foi esse início, né? Como é que foi o início dessa ideia das clínicas públicas. E aí a gente vai ter uma espécie de renascença desse debate, né, no Brasil, e as clínicas vão começar a se colocarem como espaços de debate, inclusive, do que é a própria psicanálise, né, e das condições para que ela seja possível, socialmente, né, falando. Você já parou para pensar que o aniversário de alguém especial
É uma forma de reconhecer que você seria muito diferente se essa pessoa nunca tivesse passado por sua vida. Então, de certa forma, quem amamos se torna um verdadeiro presente para nós. Sabe, dia 6 de maio é aniversário de alguém muito especial, Sigmund Freud, o criador da psicanálise. O homem que mudou a história da humanidade através do seu pensamento, das suas ideias. Celebrar essa data é reconhecer o quanto Freud impactou nossas vidas, mesmo que você não o conheça. Meu nome é Sérgio Nicoletti, sou coordenador do curso de pós-graduação em Psicanálise Contemporânea do Instituto Dédalus e quero te dar um presente. Celebrando o aniversário de Freud, se você fizer a matrícula em nosso curso entre os dias 4 e 11 de maio, durante a semana de aniversário do Freud, terá a isenção do valor da matrícula. Nossa pós começa dia 1º de junho e é 100% online e acontece em apenas um domingo por mês. Mais informações no site do Instituto Dédalus. Se presenteie com um curso que irá ampliar a forma de você ver o mundo.